Olá pessoal, um bom dia a todos. Eu vou tirar uma dúvida aqui que surgiu junto aos comentários a respeito do 2D Animation, de como é que a gente pode proceder para transformar uma figura geométrica de forma quadrada em uma figura com as suas bordas arredondadas. Vamos entender aqui qual foi a dúvida, tá? Então, para isso nós vamos acessar o 2D Animation. Aqui nessa área, para a gente desenhar o quadrado, eu vou usar essa ferramenta aqui, Box. Aqui em cima eu vou dizer qual é o raio que eu quero, eu vou deixar o raio em 20 e a força eu vou deixar em 1, para poder gerar um traçado com uma cor aqui bem vívida. Ele está utilizando um material, como vocês podem ver, que é o Solid Stroke com o traçado apenas em preto. O fio aqui não está preenchido, tá pessoal? Para desenhar a figura, eu vou pressionar o botão esquerdo, arrastar, ele desenha um polígono. Se eu quiser um quadrado exato, eu uso o Shift pressionado, ó, e eu consigo desenhar uma figura quadrada. Pronto. Para poder fixar, eu clico Enter ou então o botão do meio do mouse. Está aqui a nossa figura já pronta. A dúvida que foi postada aqui, como é que eu faço o arredondamento desses cantos dessa figura, tendo em vista que aqui eu não vou ter a condição de um recurso que me permita fazer esse arredondamento de borda, que seria um chanfro ou o recurso bevel diretamente. Então, se a gente voltar com essa figura para o modo chamado Edit Mode, clicar aqui em cima nessa opção Select Mode, olhando pelo raio-x, vocês vão ver que o traçado está aqui. Se eu selecionar ele, ele é formado com vários pontos. E esses pontos de quinas seriam os pontos que poderiam nos dar a condição de fazer uma borda aqui arredondada. Mesmo selecionando eles, eu não tenho ferramenta para isso diretamente. Então, uma forma que eu tenho para poder fazer isso de forma prática é vindo aqui, ó, na opção de modificadores, selecionando o Subdivide. Veja que ele arredondou a linha, tá vendo? Aqui eu posso aumentar esse número de subdivisões, ele vai aumentar o número de pontos e suavizar mais o traçado. Então agora, voltando à vista em modo normal, clicando fora, vocês vão ver que eu tenho um traçado com o efeito desejável. Se eu quiser agora preencher a parte interna, basta eu vir aqui, ó, selecionar o fio. Como ele já está com a cor de preenchimento num tom escuro, eu posso abrir o seletor, aumentar essa barra para dar intensidade, escolher a cor que eu queira aí para o traçado. Se eu quiser aumentar a grossura do traçado, eu venho aqui nesse ícone, que é o Object Data, clico em Ajustes e aumento o Thickness. Eu posso dar uma grossura maior ou menor ao traçado realizado. Eu tenho aqui uma forma aí com os cantos arredondados. O que é que eu poderia fazer também de forma prática para chegar num resultado parecido com esse a partir de um objeto malha? Com esse objeto selecionado, eu vou excluí-lo usando X, Delete. Pronto, vamos começar do zero. Tendo entrado no 2D Animation, nós vamos vir na Object Mode. Aqui nós vamos adicionar, por exemplo, uma Mesh Plane. Por que a Mesh Plane? Porque ela é um quadrado. Quando eu adiciono o objeto, ele vai estar aqui no centro. Veja que tem um ponto de origem aqui, ó. Só que ele está deitado em relação ao eixo X, ó, que é a linha que está na horizontal. A gente não vai conseguir enxergar esse plano. Então, para poder colocá-lo de frente para a gente abre essa barra de propriedades e aqui em Rotation X nós vamos fazer com que o plano gire em 90 graus. Está aqui o plano em 90 graus. Tendo feito essa modificação de rotação, nós vamos usar o Ctrl A e vamos utilizar o Reset de rotação. Pronto. O que é que nós podemos fazer agora? Com esse objeto no formato de Mesh, a gente pode entrar com ele no modo Edit Mode. Aqui a gente usa o recurso Bevel, usando o Shift Ctrl B, empurrando o mouse de leve para fora, perceba que eu crio um chanfro. E posso criar esse chanfro no ponto que eu desejar. Aqui eu posso usar o scroll para cima para dar o arredondamento que eu quero. Se eu puxar para fora, eu deixo ele mais arredondado. Se eu puxar para dentro, fica um pouco mais comprimido nas pontas. Então aqui vocês podem fazer a forma que vocês desejarem. E tendo feito já o procedimento, vocês voltam para o Object Mode com a malha. Repare que tem o ícone de malha. Agora vocês vão precisar converter essa malha num objeto
que vai ser um traçado. Como? Botão direito do mouse, vou usar aqui o Convert To e vou usar a opção Grease Pencil. Quando eu clicar aqui, eu quero que vocês olhem lá na Outliner. A figura com o formato de triângulo, que é a malha, vai mudar para uma figura no formato de traçado. E aqui nós já temos o nosso traço. Só que quando nós usamos o plano, ele veio com a face interna. E essa face, se vocês olharem aqui no material, permitiu gerar uma figura com um preenchimento. Se eu desabilito aqui, eu tiro o preenchimento. Se eu habilito, eu torno a face aparecendo novamente. Se eu quiser mudar essa cor interna, eu venho aqui, alinho para uma cor que eu deseje aqui, que pode ser uma cor diferente. Se eu quiser aumentar a grossura desse traçado, eu clico em Object Data, vou em Adjustment e aumento esse Thickness para dar uma grossura maior aqui no traço. Então fica aí só uma ideia para que vocês possam fazer essa conversão de forma simples e prática usando aí o 2D Animation.